Bom dia com alegria, meus irmãos, minhas irmãs, Ieban, pastor, Carmen Lúcia, todos os meus irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Um bom dia abençoado, um bom dia com a graça do nosso Deus, como tem sido a cada dia, a cada instante, em todo esse tempo. Mesmo com esse distanciamento, pela graça de Deus, estamos unidos pela fé em Deus, unidos no amor uns com os outros e na palavra de Deus. Então, bom dia com alegria e vamos dar início ao simples e pequeno estudo da devocional da Escola Bíblica Dominical sobre a oração. Oração a Deus, falar com Deus. Hoje falaremos unicamente e rapidamente sobre a oração de confissão. Confessar a Deus os nossos pecados. E temos um exemplo aqui na nossa lição, a confissão de Davi, que se encontra no Salmo 51, aí depois, de maneira linda e gostosa, no Salmo 32. Então, nós vamos pensar um pouquinho em Davi. Davi, o profeta de Deus, que foi profeta, que foi rei, que antes era pastor, soldado, líder, músico, né? Poeta. Davi, que amava a Deus com todo o seu coração, e Deus o amava muito, esse filho de Deus, esse homem de Deus. E Davi chegou, certa vez, ele pecou contra Deus, pecou contra o seu próximo, Davi. Mas vamos ver a tristeza de Davi por ter pecado contra Deus. Pecou contra o seu próximo e primeiramente contra Deus. Meus irmãos, a tristeza de Davi está explícita no Salmo 51. Aí depois aquele alívio no Salmo 32. Mas vamos pensar em Davi, a oração de confissão individual. Davi confessando o seu pecado diretamente a Deus. No Antigo Testamento, sempre vamos ver, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, os profetas pedindo perdão a Deus pelo povo de Israel, confessando o pecado de Israel como nação a Deus, devido a essa degradação, esse pecado, esse afastamento de Deus. O que acontecia? O povo acabava sendo castigado para reconhecer os seus erros, o que eles faziam era mal diante de Deus, adoravam outros deuses, faziam coisas contra o seu próprio povo, seu próprio próximo, e negavam a Deus. Eles iam negavam a Deus adorando outros deuses, negavam a Deus caindo em pecado. Então eles caíam aonde? Em degradação e iam para o exílio. Várias vezes eram exilados. Aí voltava o arrependimento. Com Davi era diferente. Davi, ele pecava. Era uma confissão, não dos profetas pedindo no coletivo pelo povo, mas Davi pedindo perdão por ele próprio, por ele mesmo. E Davi, ele não deixa explícito o seu pecado. Ele confessa a Deus como Davi sofreu. Ele deixa claro no Salmo 51, que a maioria de nós conhecemos. Se você ainda não leu o Salmo 51, por favor, leia. É lindo para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, esse exemplo de confissão diretamente a Deus. E depois vá para o Salmo 32. Então, nós vamos observar Davi como servo de Deus, como filho de Deus, como ele se sentiu. Eu vou ler para os irmãos o Salmo, um pedacinho do Salmo 51. Vamos ver, meus irmãos, eu vou ler. É gostoso. No Salmo 51. Contra ti somente pequei. Isso aqui na nossa revista. E eu vou ler para os irmãos rapidamente aqui na nossa Bíblia. Eu vou ler rapidinho, do 1 até onde eu parei, o versículo 4. Por causa do teu amor, ó Deus,
Tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhecia que ele havia pecado. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Meus irmãos, quando é o reconhecimento de Davi, que ele pecou contra o seu próximo, e ele pecou contra o seu próximo, ele pecou contra Deus. Aí depois, mais aqui no versículo 7, ouçam só, tira de mim o meu pecado, aquele pecado incomodava Davi, fez mal para Davi. O crente é assim, ele se sente mal, nós nos sentimos mal quando pecamos contra Deus. O pecado nos afasta de Deus e nós nos sentimos mal, porque gostoso é estar em paz com Deus, ter a paz de Deus. Então, Davi fala, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. Porque quando Davi pecou, ele se afastou, ele ficou longe, ele ficou triste, ele estava amargurado, ele estava com o seu corpo, os seus ossos doíam. O pecado faz isso com o nosso corpo. Nós sentimos dor na alma, no espírito, no corpo. E transmitimos essa dor através do nosso rosto. A Bíblia diz que o coração feliz deixa o rosto bonito, formoso. E Davi estava entristecido por causa do pecado. Então Davi repete, faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. O Senhor sabe como... lembra de um cântico que fala para o Senhor, como um vaso novo, eu quero ser, Senhor, um vaso novo nas mãos do oleiro. Quebra-me e faz-me de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva-me em mim o desejo de ser obediente. Ah, Davi, assim ele clamou diretamente a Deus, assim ele pediu diretamente a Deus, ele confessou seu pecado a Deus. E o Senhor ouve quando eu peço perdão, quando eu clamo a Deus, quando você pede perdão a Deus por seus pecados. Nós não nos sentimos bem, nos sentimos muito mal quando nós estamos em pecado. E qual é a solução? É confessar. Vou me referir ao Toninho Misarello, quando ele falava sobre o pecado, até para as crianças, os adolescentes, os jovens. Eu lembro desse exemplo, que ele falava que quando nós estávamos em pecado, o exemplo do Tó, era assim que o nosso coração ia ficando pesado, 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 pesado. O nosso corpo não tinha nem como se movimentar de tão pesado que estava a nossa alma. E quando era como se tivesse um peso, 2 sacos, você carregando sacos de sementes pesado, sem conseguir caminhar. Mas quando você confessava a Deus, o Senhor alivia, porque Ele perdoava, Ele perdoa. E nós acabávamos nos sentindo leves para a caminhada diretamente ao Senhor. Um exemplo muito lindo. E aqui, agora no Salmo 32, eu lerei para os meus irmãos. Veja que delícia. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar.
Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Queridos irmãos, é assim, a mão do Senhor nos protege, nos acalanta, nos alivia, dá paz ao nosso coração, à nossa alma. Qual é o segredo? É estarmos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas aflições, aquilo que nos tem afligido, para que tenhamos paz, para que tenhamos alívio em nossa alma, para que tenhamos alegria que deixe o rosto feliz e formoso, para que tenhamos paz com Deus através do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo age em nós e nos ajude a confessar. Vamos ter plena paz quando confessamos os nossos pecados. A confissão de Davi é única, chega a ser dramática, sim, porque o coração dele, a alma dele estava triste, quebrantada, longe de Deus, ficamos assim. Mas quando alcançamos de Deus o perdão dos pecados, ai que delícia, nos sentimos leves. E é assim que eu, que você, que nós, nossas famílias, nossa igreja, que assim que o Filho de Deus, o servo de Deus, no Senhor Jesus deve se sentir leve. O Senhor é a nossa paz. Lembra quando Jesus fala, minha paz vos dou, não como o mundo a dá? Então a paz do Senhor Jesus é o que nós precisamos, é o que nós devemos buscar através da confissão dos nossos pecados. Nós pecamos sim, mas graças a Deus que temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, o Espírito Santo intercede por nós e o Senhor Jesus é o nosso advogado que diante de Deus nos ajuda. Que o Senhor nos abençoe, que você possa se lembrar, não fique carregando o peso do pecado sobre o seu coração, sua alma. Não, vamos confessar a Deus. É o ensino da palavra de Deus, bem claro na palavra de Deus, no Salmo 51, o exemplo de Davi, e no Salmo 32, Davi também demonstrando que ele foi perdoado, e o Senhor perdoa hoje a mim, a você e a todos nós. Que o Senhor nos abençoe e vamos prosseguir tendo a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo em nós, a alegria do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Um beijo bem grande a vocês. Até a semana que vem. Um beijo. Deus abençoe.